Nas redes sociais, nos últimos 10 ou 15 dias, mais ou menos, pelo menos da onde eu tenho acompanhado, surgiu uma campanha que é "Não me envergonho do Evangelho, o desafio lançando ou lançai a palavra". Alguém viu alguma coisa assim? A Rafa? Adriana? Tá? Viu no Defesa da Fé? Coisinha. É assim, você chega lá e fala assim: eu quero desafiar o Vinícius a explicar um versículo da Bíblia. Aí o Vinícius abre a Bíblia: eu quero explicar o versículo para você, porque eu não sei quem me desafiou. Daí ele vai lá e explica o versículo. E agora eu quero desafiar 3 pessoas. E daí é um movimento para encorajar a pessoa a falar do Evangelho de uma forma bem informal, encorajar a pessoa a manifestar a sua fé, a compartilhar com o outro o que ela crê, a testemunhar do Senhor e tudo mais. Eu particularmente acho muito legal. Eu gostei mesmo, assim, achei uma iniciativa boa. Parece que isso começou inclusive aqui em Mogi das Cruzes, numa igreja batista. Eu não sei se isso é verdade ou se é lenda, mas parece que isso começou por aqui. Mesmo gostando muito e mesmo encorajando você a participar, caso você seja desafiado, eu tenho também algumas preocupações. Porque no meio de toda a plantação de trigo, tem os joios. A palavra de Deus diz que o joio e o trigo crescem juntinhos ali e tudo mais. E ao mesmo tempo, aliás, tudo isso eu comecei a falar e comecei a pensar por causa de uma conversa que eu tive com a Luana Anunciato. Lembra da Luana, esposa do Rafa? Mora lá em Santa Isabel, a Luana e tal. Ela me mandou um desses desafios. Falou: meu, esse cara aqui, eu vi ele falando, eu lembrei de vocês, que saudade de vocês. Aí eu abri o vídeo do cara explicando, falei: nossa, meu, cara foi bom, foi legal. E daí, por causa disso, eu resolvi conversar com vocês algumas coisas. Então tem muita coisa boa, mas no meio dessas coisas boas tem umas coisas assim que não faz o menor sentido. Menor sentido. Menina está lá ouvindo lepo-lepo, aí ela recebe o desafio, desliga o som, fala assim: eu quero aqui compartilhar do Evangelho, e o texto que eu escolhi é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu gosto muito desse versículo porque fala de Deus. Fala que Deus amou o mundo, Deus amou a natureza, Deus amou a árvore, Deus amou a praia, Deus amou o mundo. E amou tanto que daí Jesus morreu pela gente, por isso que eu gosto. E eu quero desafiar o Tomás, quero desafiar o Nicolas e quero desafiar a Isadora. E se não cumprir, vai ter que me dar uma Bíblia. E volta a ouvir o lepo-lepo. Nossa, é brincadeira, tá? Isso eu estou exagerando. Mas eu vi umas coisas assim, absurdas no meio do desafiando a palavra. E eu não sei se você sabe, mas Não me envergonho do Evangelho é um texto bíblico que é a nossa reflexão de hoje à noite. Alguém lembra onde está isso na Bíblia? Romanos 1,16. Isso mesmo. Alguém pode ficar lá para mim, que a Fernanda está com as crianças? Romanos 1,16. Aquelas musiquinhas de elevador, né? Grilinho cantando. É o botão de pausa, de autodestruição de pausa.
Isso. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do grego e depois do grego. Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos da igreja de Roma, e quando Paulo começa a escrever o primeiro capítulo ali, ele está dizendo: olha, eu quero muito estar aí com vocês, eu já ouvi falar muito bem de vocês, todas as pessoas que andam comigo, pessoas sábias, pessoas com menos cultura, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, todas elas me encorajam e me incentivam a estar aí com vocês, e estando aí com vocês, compartilhar o Evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero muito ir para Roma, e por vários desencontros, por vários motivos, eu ainda não consegui ir até aí. Romanos 1, de 1 a 15, Paulo está explicando isso para os irmãos de Roma. Aí no 16 ele explica acerca daquilo que ele crê. Eu quero ir até aí, compartilhar do Evangelho com vocês, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de salvação para todo aquele que nele, em Cristo, crê. Primeiro do judeu e depois Deus abrindo a porta para alcançar todos os povos, e eu não me envergonho deste Evangelho. E eu confesso para você que esse é um dos versículos da Bíblia que eu tenho muito problema. Muito problema. Porque as pessoas, como na campanha Lançai a Palavra, elas se esquecem de um fator principal: não me envergonho do Evangelho. Ponto. Hashtag não me envergonho do Evangelho. E eu tenho problema porque eu me envergonho. Vini, pode mudar aí. Eu me envergonho muito de algumas coisas. Primeiro, de que Evangelho que nós estamos falando? Porque Paulo está falando do Evangelho de Cristo. Mas quando eu digo que não me envergonho do Evangelho, de que Evangelho eu estou falando? Porque de verdade, do Evangelho do roubo, do Evangelho das pessoas que ficam ricas enganando a fé do outro, eu tenho vergonha disso. Do Evangelho que vende Bíblia por R$900, eu tenho vergonha. Do Evangelho que vende tijolinho por R$150, eu tenho vergonha. Do Evangelho que é pego no aeroporto com dinheiro dentro da cueca, eu tenho vergonha. Do Evangelho que a pessoa enriquece enganando o outro, vendendo coisa, eu tenho muita vergonha. Morro de vergonha. Algumas rodas de amigos eu nem digo que sou evangélico para que não seja confundido com isso aí, porque eu vou ter que explicar muita coisa. Eu me envergonho. Eu me envergonho do Evangelho que vem de milagre. Me envergonho. É uma vergonha o Evangelho que vem de milagre. Seja protestante, seja católico romano. É uma vergonha o Evangelho que vem de milagre, como a sala dos milagres lá na Aparecida do Norte, com as peças do corpo em cera de vela. Uma vergonha isso. É uma vergonha vender milagre em campanhas de prosperidade de 21, 41, 57 dias. E quando a campanha acaba, se você faltou um dia e você não alcançou a bênção, a culpa é sua. Você não teve fé, você pecou, você não fez a campanha direito. Era para ter vindo na campanha de camiseta branca, você veio de camiseta vermelha, que é a cor do tinhoso. Eu me envergonho desse Evangelho de venda de milagre. Esse Evangelho que troca coisa com Deus. Dê o seu dízimo e Deus vai lhe dar isso 10 vezes mais. Melhor que caderneta de poupança. Vamos dar dinheiro na igreja então. Ó, que aplicação hoje dá 10 vezes mais. Esse Evangelho eu tenho vergonha. Morro de vergonha dessas coisas. Morro de vergonha de Evangelho de profetada. Aquelas profecias que são ditas
Eis que te digo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. E pá! E vem o negócio. Uma vez chegou uma missionária para a Márcia e falou assim: você tem um semblante muito triste. Estava casada comigo, né, coitada? Isso já explica muita coisa. Mas eis que te digo. A hora que ela disse o eis que te digo, eu já me encolhi assim, arrepiou o braço. E ela deu uma profetada lá, uma profecia para a Márcia que a gente está esperando há mais de 20 anos. Esse evangelho me mata de vergonha. O cara botou a mão na tua cabeça e falou assim: eis que te digo em nome do Senhor. Tira a mão de cima da sua cabeça, que isso não é de Deus. Eu não tenho medo nenhum de falar isso para você aqui. Eu tenho vergonha destas coisas. Eis que te digo, nego beiçudo. Falo assim contigo porque tenho intimidade. Se fosse outro assim, não falaria. Isso não existe. Isso me envergonha. O evangelho da pedofilia. Sabe por que a gente fala evangelho? A gente imagina só no protestante, mas é o evangelho, a boa nova, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, os escândalos envolvendo padres da Igreja Católica, os escândalos envolvendo pastores protestantes, os escândalos envolvendo grandes líderes religiosos, grandes mentores espirituais. Isso me envergonha. Eu morro de vergonha, muita vergonha. O evangelho do grande guru. Tem um pastor na internet agora que está arrastando multidões assim. Fica o cara lá com uma touquinha, o cabelinho rastafari sujo, duas velhinhas acesas do lado e ele com o taquinho na mão. Pergunta que eu te respondo. Gente, que vergonha disso. Que vergonha, que vergonha. Eu falo assim: não, muda de canal, muda. O evangelho que oprime. O evangelho que vem para cima assim: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, essa roupa não está certa, aquilo, não sei o que lá. Pessoas que usam a sua autoridade espiritual, que é bíblica, que existe, para arrebentar com a vida do outro. Isso me mata de vergonha. Eu tenho vergonha dessas coisas. E esse evangelho aí já foi denunciado tantas e tantas vezes, não? Então, quando a gente começa uma campanha, lançai a palavra, eu não me envergonho do evangelho, vamos deixar bem claro de que evangelho nós estamos falando. De que evangelho nós estamos falando. Porque o texto bíblico, inclusive, o Paulo deixa muito claro: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Vini, muda para mim. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. De Cristo. E eu ontem lá em casa, eu chamei a Márcia, minha esposa linda, maravilhosa, falei assim: escuta, quando a gente tem deixa eu melhorar isso daqui. Não me envergonho do evangelho. Esse de Cristo está dando qualidade para o evangelho. Que nome a gente dá para esse de Cristo na língua portuguesa, em termos de gramática? Não é? Adjetivo. Um adjetivo qualitativo? É isso? Não me envergonho do evangelho de Cristo. O fato do evangelho ser de Cristo e não dos homens é um adjetivo qualitativo que muda tudo. Porque o evangelho de Cristo salva. O evangelho de Cristo liberta. O evangelho de Cristo faz nova todas as coisas. O evangelho de Cristo nos arranca de um lamaçal de pecados e lança esses pecados no mais profundo mar, no mais longínquo abismo. O evangelho de Cristo nos confronta. O evangelho de Cristo nos faz mudar. O evangelho de Cristo nos desafia a ter uma vida diferente. O evangelho de Cristo nos encoraja a abandonar pecado e colocar coisas erradas de lado. O evangelho de Cristo nos ensina a pedir perdão e a perdoar.
E eu não quero ser exagerado, mas eu acho que o fato do Evangelho ser de Cristo faz toda a diferença. E desse Evangelho eu não tenho vergonha. Esse Evangelho, aliás, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho é maravilhoso e não dá para se envergonhar. Então, primeira coisa, vamos deixar claro, quando a gente diz que não tem vergonha do Evangelho, de que Evangelho nós estamos falando. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E eu queria propor uma outra coisa para você. Eu queria propor duas mudanças nessa frase. Muda para mim, Vini. Eu não envergonho o Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, mas eu também não envergonho o Evangelho. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar viver de uma maneira que o Evangelho não é envergonhado na minha vida e na sua vida? Porque não se envergonhar do Evangelho é fácil. Eu não me envergonho, não tenho vergonha. Pedir para eu falar 1 minuto explicando qualquer versículo bíblico, eu vou falar mais de meia hora. Não tem nenhum problema. Agora, eu gostaria que a gente não envergonhasse o Evangelho de Cristo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma vida que nos conduzisse para mais perto do altar de Deus, e quando as pessoas olhassem para nós, vissem alguma coisa de diferente. Eu queria propor para você 3 coisas. Primeira coisa, santidade. Eu quero encorajar você a não envergonhar o Evangelho buscando uma vida de santidade. Quero encorajar você a confessar pecado. Eu quero encorajar você a abandonar erro. Eu quero encorajar você a andar longe daquilo que você sabe que te afasta de Deus. Eu quero encorajar você a acreditar que santidade é possível. É possível santidade. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que você vai vestir uma armadura, uma capa brilhante, uma espada poderosa na mão e nunca mais vai pecar na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que podemos ser sim pessoas separadas para Deus, buscando fazer aquilo que agrada o coração de Deus, santidade. O grande mal do nosso país é que nós não acreditamos mais na honestidade dos homens. E quando pensamos em cristãos, nós não acreditamos mais que santidade é possível, mas é possível, gente. É possível. É possível você abandonar pecado. Vida de santidade, vida separada para Deus, vida que coloca de lado coisas que entristecem o coração de Deus, vida com mudança de comportamento. Paulo mesmo, quando ele escreve aos Coríntios 13, ele fala assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, e as coisas que eu fazia eram coisas de menino. Agora não mais. Não mais, agora eu penso como homem, agora eu ajo como homem. E ele termina a carta de Coríntios 13 dizendo, olha, 3 coisas, o amor, a fé e a esperança, e de todas elas o amor é que prevalece em nada. Mas fato é, eu não faço mais coisas de menino. E nós, enquanto cristãos, não podemos ficar o resto da nossa vida cristã, a vida inteira fazendo coisas de menino. Eu estou com 45 anos de idade, eu não tomo mais mamadeira, mingau de aveia. Você consegue imaginar um homem de 45 anos de idade, ou um homem de 27, de 30, 25, de 18, tomando mingau de aveia? Quando a gente não é menino, nós não fazemos mais coisas de menino. Por isso, santidade é possível. Por isso é possível abandonar coisas que deliberadamente eu sei que fazem mal para a minha experiência e para o meu relacionamento com Deus. Por isso eu sei que é possível sim colocar coisas de lado e andar mais perto de Deus.
Como é que o Enoque andou com Deus tão perto que Deus levou ele para si? Como é que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Davi, que adulterou com Batsebá, que matou o marido dela. Como era mesmo o nome do marido da Batsebá? Urias, o Eteu. Sabe o que eu fico pensando? Eu ouvi o Ariovaldo Ramos falar um dia, acho que o Ariovaldo está certo. Eu imagino Urias, o Eteu, um dia chegar na presença de Deus e falar assim: Deus, me desculpe, eu estou aqui diante do Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, eu sou Urias, o Eteu. Eu fui soldado do rei Davi, eu lutei nos exércitos do rei Davi, empunhando a espada em nome dele, até a espada grudar na minha mão. E o Davi, ele me traiu, transou com a minha mulher, me mandou para frente de batalha, me matou, enganou o povo, e todo mundo fala que ele é um homem segundo o seu coração. Então, Deus, por favor, me desculpe, mas eu queria entender como é o seu coração, para eu ver se eu quero continuar te servindo, porque não bate. Bate para você? Uma graça assim? O homem segundo o coração de Deus era um assassino. E você acha que para você não tem jeito de abandonar pecado, de abandonar vícios. Santidade é possível. Dá trabalho, mas é possível. Queria encorajar você a ter uma vida de santidade, de mudança de comportamento. Mudança sincera e honesta. Queria encorajar você, em segundo lugar, a ter uma vida de oração. Oração. Quarto fechado, porta fechada, joelho dobrado, beira da cama, você sozinho, você com a sua esposa, você com a sua família. Oração. Oração. Conversar com Deus. Ouvir de Deus. De verdade, estamos orando? Temos orado? Você não precisa responder, tá? É pergunta retórica. Você tem orado? Você tem conversado com Deus nos momentos de dificuldade e de alegria na sua vida? Você tem conversado com Deus nas decisões sérias e importantes que você vai tomar na vida? Você tem pedido a opinião de Deus em coisas que vão definir os próximos 5 anos da sua vida? Aliás, você acredita que é importante perguntar para Deus a opinião dele? Você acredita que dobrar o joelho e orar vai fazer diferença em alguma coisa? Você acredita que se você sair de manhã sem orar, pode acontecer determinadas coisas, e sair de manhã no mesmo dia orando, algumas coisas podem ser evitadas? Você acredita nesse poder sobrenatural que é a oração? Porque é um poder sobrenatural, gente. Não é que a oração... não. A oração impede que coisas aconteçam dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Vida de oração. E sabe o que eu acho de verdade? Que nós temos orado muito pouco. Nós, você, igreja, nós não temos mais nenhuma reunião de oração acontecendo com a igreja, com as mulheres, com os adolescentes, com nada. Oração, gente. A gente vai mais longe quando vai de joelho, por incrível que pareça. Oração. Tempo intencional, tempo programado, Bíblia aberta. Eu vou orar, não sei o que eu vou falar. Não sabe o que você vai falar? Faz o seguinte, abre o Salmo e começa lá a ler 1, 2 Salmos. A hora que você achar uma frase que diga aquilo que você quer dizer para Deus, aí você lê de novo: Deus, eu vou ler isso aqui para o Senhor, que é o que eu gostaria de dizer. O Senhor é o meu pastor e eu tenho certeza que nada me faltará, em nome de Jesus, amém. Pronto, você orou. Quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união, e eu te agradeço porque tem paz na minha casa. Amém. Em paz me deito, alegre me levanto, porque sei que tu estás comigo. Amém. Oração.
que você acha? Que tem que ter alguma palavra mágica? Vida de oração, gente. Muitos problemas que como igreja nós estamos tendo porque não temos orado. Certo? Por último, vida de adoração. Permitindo que aquilo que a gente canta para Deus, cante para Deus, entre no nosso coração e realmente faça algum sentido, algum significado. Eu estou cantando porque eu estou acreditando, eu estou cantando porque eu quero acreditar, eu estou cantando porque eu tenho gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito e por tudo aquilo que eu tenho certeza que Ele ainda fará e vai fazer. Em mim, através de mim e por incrível que pareça, apesar de mim, porque somos todos nós aqui grandes maltrapilhos, somos farsas. A bondade que há em nós é a bondade de Deus derramada, não tem bonzinho aqui, nem eu nem ninguém. É bondade derramada, é bondade emprestada. Então eu adoro ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso e usa a minha vida e me abençoa e muda e transforma e me dá graça e me dá da sua presença, e me dá da sua companhia, nada tem me faltado. Eu acredito que o Senhor está aí recebendo a minha adoração. Você acredita que quando você canta, Deus está recebendo o que você está cantando? Ao Senhor cantemos. Cantemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, cantemos. Vem, sei que lá o meu primeiro amor faz brotar, eu já esqueci, sopra em mim, o meu primeiro amor. Você acredita que você pode pedir para Deus avivar a sua vida e que Ele pode responder essa oração? Você acredita nisso? Então eu queria propor isso para você, muda para mim, não envergonhe o Evangelho. Muda, Vini, por favor, para mim. Santidade, oração e adoração. Vamos sentar? Vamos. Vamos, Rafa. Mudou a campanha. Oi? Mudou a campanha. Não, a campanha não. Campanha nova, né? Na verdade, assim, tudo que eu for falar esse ano é Cristo, sua igreja e sua causa. E isso tem a ver com a igreja de Cristo. Tem a ver com aquilo que nós somos nele. Eu gostaria muito mesmo, eu sonho com esse dia de que a igreja realmente venha fazer todo sentido de quando ela foi pronunciada pela primeira vez na boca de Jesus. Eu lembro de Jesus conversando com Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a declaração do Pedro, edificarei a minha igreja. Eu sonho com um dia que a gente vai ser a igreja de quando Jesus falou a palavra pela primeira vez. Sobre esta pedra eu vou edificar o meu povo. Eu queria propor santidade e oração da campanha nossa. Nossa campanha nova de 365 dias começa hoje. Santidade, oração e adoração. Vamos orar. Queria convidar você a curvar a sua cabeça.